O cenário negativo, não é negativo, ele é muito negativo, ele é extremo do negativo, ele é o pior que a gente já vivenciou no Brasil nas últimas 3 décadas, desde a criação do Plano Real, cara. É péssimo demais, tá? Você teria um retorno positivo de mais 6%. Vou te mostrar nesse vídeo aqui por que o Tesouro IPCA+ 2050, que não paga juros, pode ser uma das melhores oportunidades de investimento que já apareceu na sua frente desde que você começou a investir. E eu vou te provar isso com números. E você vai entender que todos aqueles que dizem que isso não é uma oportunidade são o que eu chamo de inimigos da matemática. Porque matematicamente essa é uma bela de uma oportunidade. Então bora lá. Antes de mais nada, eu quero definir um conceito importante aqui com você, que é o quê? O que torna o investimento uma excelente oportunidade. E para mim é relativamente simples. Um excelente investimento, uma excelente oportunidade deveria te trazer o que eu chamo de grande assimetria, tá certo? O que é uma grande assimetria, Gui? Uma grande assimetria, nada mais, nada menos, é definido pelo seguinte. Você tem um bom espaço para ganhar, se tudo der certo, pensa aqui em termos de valorização do seu patrimônio, frente um espaço pequeno para perder, ou seja, para o seu patrimônio se desvalorizar, se alguma coisa der errado. Isso aqui é uma grande oportunidade, certo? Se tudo der certo, você ganha muito mais do que você perde se alguma coisa der errado. Poxa, Gui, eu não consegui entender. Bom, eu vou tentar traduzir com números simples, depois a gente vai para o caso do Tesouro IPCA+ 2050 no que está agora, tá bom? Com vários cenários diferentes. Então vamos lá. Se eu falo o seguinte para você, olha, você tem a oportunidade de colocar o seu dinheiro em um ativo, em um investimento, tá? Que ele pode te trazer, no melhor cenário, um retorno de 200%, beleza? No melhor cenário, isso em 3 anos. E no pior cenário, esse investimento pode trazer um prejuízo de 10%. O que é isso? Isso daqui é uma grande oportunidade, é uma grande assimetria, tá certo? Num cenário positivo, ele vai te trazer 20 vezes mais retorno do que você vai perder em um cenário negativo, menos 10%. Você fala, caraca, Gui, mas eu duvido que o Tesouro IPCA+ 2050 tá nesse modelo aqui. Não, ele não tá. Na verdade, ele tá ainda melhor, tá? E aí eu vou te mostrar uma tabela agora que eu preparei com conta, com cálculo, para você entender o tamanho da oportunidade que o IPCA+ 2050 representa, não só para você, como para mim, como para todas as outras pessoas que podem colocar o seu dinheiro nele hoje, beleza? Bom, agora que você entendeu o conceito de uma grande oportunidade, do meu ponto de vista, né, que traz aqui a ideia de grande assimetria, eu preparei uma tabela para você, para te mostrar o quanto que você poderia perder em um cenário ruim, em um cenário péssimo, em um cenário muito péssimo, com o Tesouro IPCA+ 2050, em um prazo de 3 e 5 anos. E eu também preparei o quanto você poderia ganhar em um cenário bom, muito bom, excelente ou muito excelente em 3 anos e em 5 anos, com o Tesouro IPCA+ 2050. E aí você vai verificar junto comigo que a assimetria que esse título apresenta, ela é muito favorável para o investidor e para a investidora, tá certo? Vamos lá, antes de mais nada, eu tô com a planilha aqui, mas eu não quero que você olhe agora. A gente vai procurar qual que é a taxa hoje do Tesouro IPCA 2050. Então a gente vai lá no portal do Tesouro Direto, tá certo? Vamos lá, investir. Vamos pegar aqui a taxa do Tesouro IPCA+ 2050, que está IPCA mais 7,34%. Estou fazendo junto com você aqui, tá? Eu vou chegar na planilha que eu preparei aqui e vou colocar a taxa atualizada, IPCA mais 7,34%. Então o que a planilha nos mostra? Ela nos mostra aqui, ó, qual que seria o retorno, tá vendo nessas duas colunas aqui, ó, prazo 3 anos, prazo 5 anos, qual que seria o retorno comprando esse ativo, Tesouro IPCA+ 2050 hoje, nesse nível de taxa. Caso duas coisas acontecessem. A taxa desse ativo fosse para essa coluna aqui, estivesse nesse patamar daqui a 3 e daqui a 5 anos, e caso a inflação média anual no Brasil fosse a dessa coluna aqui, ó, que é inflação. Beleza? Então, exemplo, coloquei aqui o cenário péssimo, cenário horroroso, tá? O cenário destrutivo, pior do que qualquer momento que nós já tivemos no Brasil, pior do que no ápice da piora do governo da Dilma Rousseff, Gui? Sim, pior, tá? No pior momento do governo Dilma, um Tesouro IPCA+ de longo prazo chegou a trabalhar perto de IPCA mais 8% ao ano. Aqui eu tô colocando, né, que daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, essa taxa vai estar muito mais alta do que no pior momento do governo Dilma Rousseff.
um governo que a gente teve o pior resultado fiscal do Brasil em muito tempo, além de ter 2 anos consecutivos de queda no PIB superior a 3%. Bicho, era um cenário ruim. Eu tô colocando aqui um cenário muito pior do que aquele que a gente viveu, tá? Taxa indo para IPCA mais 9% de um título de longo prazo. Então vem comigo aqui. E se a inflação, nesses 3 ou nesses 5 anos, for na média de 6,5%? Você vai falar, Gui, mas se for um cenário péssimo, horroroso, ela vai ser muito mais alta. Mas calma, eu vou te mostrar como uma inflação mais alta até ajuda a trazer mais retorno para esse cara. Mas vamos lá. Então, se você compra um Tesouro IPCA mais 2050 nesse nível de taxa, de IPCA mais 7,34, hoje, a inflação média anual de hoje, daqui 3 anos, seja de 6,5% ao ano, e a taxa daqui 3 anos esteja em IPCA mais 9, o que você vai ter de retorno acumulado desse investimento que você fez? 6,59%. É isso que eu estou te dizendo. Se você compra esse ativo numa taxa de IPCA mais 7,34, hoje a taxa dele vai para IPCA mais 9, em 3 anos você ainda tem um leve retorno positivo. Você não vai perder dinheiro. Lógico que você pode perder no meio do caminho porque a oscilação desse ativo é alta, sim, mas se você estiver fazendo investimento visando o médio prazo, 3 anos, cara, isso é o que ele entregaria de retorno em uma janela de 3 anos neste cenário péssimo, beleza? Ah, Gui, mas uma inflação de 6,5% ao ano não é um cenário péssimo, cara. Coloca uma inflação de 10% ao ano. Aí você vai entender como a inflação impacta positivamente um ativo que é IPCA+, certo? Mas eu vou colocar aqui, ó. Coloquei a inflação de 10% ao ano na média, aí o seu retorno não seria de 6,59, seria de 17,45% nesse período, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o 6,5, porque você tem uma taxa muito alta com uma inflação não tão alta, seria o cenário péssimo, cenário destrutivo. Ah, Gui, mas se a inflação fosse 2%? Pô, inflação 2%, a taxa do IPCA de longo prazo e IPCA mais 9, não casa esse seu cenário aí, tem que ver o que faz sentido também, beleza? E em 5 anos? 5 anos, o retorno acumulado seria de 43,63% ao ano. Com o que, Gui? Com a inflação média anual de 6,5% e a taxa ao final desse período, né, de 5 anos, estando em IPCA mais 9%. Ah, Gui, quanto que eu teria de retorno, né? Qual que seria o meu patrimônio se eu tivesse investido, por exemplo, 10 mil reais? A gente vai colocar aqui, ó. 2, 3, 10 mil reais, coloquei. Então, em 3 anos, né, se eu tivesse colocado 10 mil reais, se eu colocar 10 mil reais hoje, nesse cara, nesse nível de taxa, for 6,5% de inflação, mais ou menos, tá? Na média anual, e a taxa estiver perto de IPCA mais 9%, você vai colocar 10 mil reais, em 3 anos você teria 10.658, ou seja, ainda teria um retorno ali de 658 reais. E em 5 anos, teria um patrimônio de 14.363. Isso num cenário péssimo, tá? Vou até colocar em vermelho aqui, porque é um cenário pior do que qualquer momento que nós já tivemos no Brasil nas últimas décadas, perfeito? Bom, aí eu coloquei aqui outros exemplos. Mas se a taxa não for para IPCA mais 9, for IPCA mais 8,5, de novo, acima, bem acima do ápice da taxa lá no pior momento do governo Dilma Rousseff. Em 3 anos, com uma inflação média anual de 6% ao ano, seria de 16,28% o seu retorno. E em 5 anos, 53,81%. Quanto você teria investindo 10 mil reais? 11.627 aqui. Em 3 anos é 15.380 em 5 anos. E eu vou fazendo isso para cada nível de taxa. Se a taxa estiver no mesmo patamar de IPCA mais 7,30%, né, que é basicamente a mesma taxa de hoje, inflação média anual na casa de 5,5%, o seu retorno em 3 anos vai ser de 45,23%. E em 5 anos, de 86,24%. Tá? Isso se a taxa permanecer estável. Qual que é o grande ponto aqui? Esse nível de taxa de IPCA mais 7,34 não é a taxa de equilíbrio do país. A taxa de equilíbrio, a taxa de juro real, né, que é a taxa de juros, a Selic, descontada a inflação, que é a taxa que a gente chama que é de longo prazo do Brasil, ela está mais perto de 5%. Ou seja, a taxa de um tesouro IPCA+, de longo prazo, a taxa de uma NTN-B, em condições normais de temperatura e pressão, sem um otimismo exacerbado, sem um pessimismo exacerbado, deveria estar mais perto de IPCA mais 5%. Tá? Então, considerar que a taxa vai estar em IPCA mais 7,30 nos próximos 3 ou 5 anos, dá para dizer que é um cenário ok? Não diria que é um cenário ok, diria que é um cenário pessimista ainda. Por quê? Porque 7,30% não é a taxa de equilíbrio de um título IPCA mais de longo prazo, tá? Porém, eu estou colocando aqui vários cenários possíveis para a gente ver o quanto que a gente ganharia ou perderia
estando nesse nível de taxa, nesses períodos aqui, esse ativo, tá? Então, em 3 anos, você ganharia 45%, e em 5 anos, você ganharia 86%, quase que dobraria o seu patrimônio. A partir daqui, nessa parte verdinha da tabela, a gente já está considerando uma leve queda na taxa desse ativo. Então, se a taxa dele for para IPCA mais 7%, qual que seria o retorno que nós teríamos? Ou seja, 7% caiu um pouquinho, caiu 0,3%, tá? Nem melhorou, não dá nem para dizer que a gente melhorou. Caiu um pouquinho. O retorno em 3 anos seria de 53%, em 5 anos, 93,78%. Um cenário bom, né? A gente voltando para IPCA mais 6. IPCA mais 6 já é acima da média histórica desse título IPCA mais de longo prazo, hein? Então você fala assim, IPCA mais 6 é uma taxa que não é tão boa, Gui. Não, ela já é acima da média histórica dos títulos IPCA mais de longo prazo. Já é uma boa taxa, já é uma excelente taxa, tá? É que a gente está vendo uma taxa excepcional, essa de IPCA mais 7,34. E você só vai se dar conta disso quando ela passar, quando acabar essa oportunidade. Aí você vai lembrar desse vídeo e vai falar, poxa, bem que o Gui tentou me alertar, tá? Mas vamos lá. E tem aqui o IPCA mais 6. Se for para IPCA mais 6, que ainda é uma taxa esticada, tá? Eu coloquei um cenário bom do ponto de vista de hoje, né? Que tá IPCA mais 7,34. Se ela for chegar lá em 3 anos, daqui a 3 anos, inflação média anual de 5%, e a taxa estiver em IPCA mais 6, qual que vai ser o retorno que você vai ter obtido nesses próximos 3 anos? 88,75%. Cara, já é muito bom. Você quase duplicou o seu patrimônio, isso em 3 anos. Qual que seria o seu retorno, o seu patrimônio se você tivesse investido 10 mil reais? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui até em destaque, em amarelinho. 18 mil, quase 19 mil reais. E em 5 anos? 5 anos você mais do que duplicaria o seu patrimônio. Estaria em 133% aqui de retorno. Amarelinho, 23 mil se você tivesse investido 10 mil reais hoje, tá? Isso a gente está avançando e voltando, né? Indo para o futuro e voltando para o presente para fazer essas simulações, tá bom? Aí aqui em azul, eu já comecei a colocar um cenário mais positivo. Se a taxa desse ativo volta para algo perto de IPCA mais 5, a gente já começa a ter cenários muito bons mesmo. Vamos lá, cenário 7, que é esse cenário muito bom aqui. Se a inflação média anual for de 5, a taxa desse ativo depois de 3 anos estiver em IPCA mais 5, retorno de 132%. 5 anos, 182%. Em ambos os cenários você mais do que dobra o seu patrimônio. A coisa começa a ficar excelente aqui para baixo, nesses cenários, tá? Se a taxa for para IPCA mais 4, o retorno em 3 anos, né, com uma inflação média anual de 5%, seria de 186%. Você praticamente triplicaria o seu patrimônio, tá? Então, ó, você colocou 10 mil reais, certo? E você tem quase 30 mil aqui, ó, vou até colocar em amarelinho, depois de 3 anos, tá? E depois de 5 anos, se for essa taxa aqui que tiver depois de 5 anos, você mais do que triplica o seu patrimônio. Colocou 10 mil, teria 34 mil reais, tá certo? E aqui eu coloquei um cenário que eu até chamo de praia, né? Por que praia? Porque, cara, seria um cenário muito bom. Dependendo da quantia que você coloca aqui, você pode ir pra praia depois, passa um sabático, fica um tempo sem trabalhar, que seria ótimo, né? Aqui, obviamente, é um cenário praia, né? Então, o cenário praia, o que eu coloco? Um cenário que poucas vezes a gente viu no Brasil, ou talvez a gente chegou perto de ver, tá? Que é a taxa indo para IPCA mais 3%. Ah, Gui, mas IPCA mais 3%? A gente nunca viu isso. Ué, a gente nunca viu IPCA mais 9% também. Eu tô colocando aqui, certo? Tô colocando os dois extremos. O cenário extremamente negativo, o cenário extremamente positivo. Gui, isso é louco, o Brasil nunca mais vai ter esse nível de taxa? Calma lá. Vamos lembrar, pior momento do governo Dilma Rousseff, quando a taxa chegou a beirar o IPCA mais 8%, todo mundo falava que o Brasil nunca mais ia ter taxa Selic abaixo de 10%. Falavam que nunca mais a taxa dos pré-fixados cairia para algo perto de 10%. O que a gente viu 4 anos depois? Isso sem considerar a pandemia, tá? A gente viu a Selic indo para 4,5% ao ano, que a gente chama na bola, né? Sem pandemia. A gente viu a taxa dos pré-fixados, ó, cedendo de maneira razoável para baixo de 10% ao ano. E a taxa dos IPCA+, indo ali, ó, para algo na casa do IPCA mais 4, IPCA mais 3,5% ao ano. Então calma lá, né? Esse cenário praia aqui, óbvio que a gente ficar difícil de a gente visualizar, mas na época, no pior momento do governo de Dilma Rousseff, era praticamente impossível. Então óbvio que na nossa planilha de cenário a gente tem que colocar, tá? Se eventualmente isso acontecesse,
um governo, né, mais responsável do ponto de vista fiscal viesse e endereçasse uma série de medidas que trouxesse uma melhora da perspectiva de endividamento público no Brasil, a gente poderia ter esse cenário aqui, ó. Em 3 anos, se isso acontecesse, uma inflação média anual de 4,5%, como assim inflação média anual no Brasil de 4,5%? Se a taxa vai lá estar em IPCA mais 3, eu até coloquei aqui uma inflação um pouco mais baixa. O retorno seria de 249%. Você mais do que triplicaria o seu patrimônio. Você colocou 10 mil reais, você acumularia ali praticamente 35 mil reais de patrimônio depois de 3 anos. Vou colocar em amarelinho aqui para ficar mais fácil de você ver. Em 5 anos, Gui, em 5 anos, a gente teria um retorno superior a 300%, que foi aqui, ó, o que eu coloquei nessa última célula. 305%, você quadruplicaria o seu patrimônio em 5 anos. Você vai falar, Gui, isso nunca aconteceu, isso é impossível com título público. Isso já aconteceu. Quem, por exemplo, comprou um Tesouro IPCA+, 2045, sem juros, tá? Lá no dia 1º de janeiro de 2016 e carregou até o dia 31 de 12 de 2019, então 16, 17, 18, 19, 4 anos, até um prazo um pouco menor do que a gente colocou aqui, quadruplicou o seu dinheiro. Esse investimento rendeu exatos 300,5%, vou até colocar aqui, 300,5%, e eu acabei de consultar isso aqui na nossa ferramenta, o Quantum, em exatos 4 anos. Isso já aconteceu. Como, Gui? Você comprando no momento de estresse e vendendo em um momento extremamente positivo. Óbvio. Não é que você comprar no momento tranquilo e vender no momento tranquilo, você vai ter esse tipo de retorno. Não, o que eu estou apresentando para você aqui é uma tabela com cenários. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, beleza, Gui, você vai falar do IPCA mais 2050, mas você recomenda eles para os assinantes da FinClass? Recomendo, eu vou te mostrar aqui, ó. Entrei na plataforma, na parte de carteira, tá? E eu vou descendo aqui, ó, bem na parte de renda fixa, tá vendo? Cliquei aqui em renda fixa e tá aqui, ó. 7,5% recomendado em IPCA mais de longo prazo, e uma das opções é o Tesouro IPCA 2050, tá? Então, cara, a gente recomenda para os nossos assinantes. É só isso? Lógico que não. Tem várias outras oportunidades que a gente enxerga também em renda fixa, inclusive em ações e fundos imobiliários, ativos internacionais e criptoativos. Se você quer conhecer todas, clica no link que está na descrição. Conhece lá a página da FinClass, a plataforma, as nossas carteiras recomendadas e, obviamente, se junte aos mais de 100 mil assinantes. Gui, não sei se é pra mim. Assina, você tem 7 dias pra testar. Não gostou, cancela, a gente devolve todo o seu dinheiro, tá bom? Não tem desculpa, clica, assina a FinClass e aproveita lá. E aí, deixa eu te mostrar aqui, a gente tá falando de 10 mil reais. Mas se a gente estivesse falando aqui, né, de 100 mil reais. Você é uma pessoa que tem um baita de um dinheiro para investir, se você colocasse 100 mil reais nesse ativo, qual que seriam os cenários aqui, ó? Nos cenários péssimos que a gente colocou, você teria depois de 3 anos 106 mil, depois de 5 anos 143 mil. Você ainda teria um retorno nominal, né? Seu dinheiro ainda teria crescendo nesses prazos. Só que em 3 anos, no cenário mais positivo, você teria 349 mil, você mais do que triplicaria o seu patrimônio. E em 5 anos você poderia quadruplicar o seu patrimônio. Então, 100 mil virariam ou 350 ou 405 mil reais. Isso no cenário mais otimista possível, né? Então, não, Gui, esse cenário aí é muito improvável, é muito difícil. Tá bom, então vamos colocar aqui um cenário, destacar aqui o cenário que a gente acha que que pode ficar aqui, né? Um cenário mais provável, digamos assim. Então a gente está falando aqui, ó, de um patrimônio entre 188 a 282 mil entre o prazo de 3 a 5 anos nesses 2 cenários, tá? Opa, eu nem destaquei aqui indo para IPCA mais 4, destaquei aqui indo só para IPCA mais 5, ó. Então a gente pega aqui uma faixa, né, de patrimônio indo entre 188 mil até 342 mil reais, ou seja, mais do que triplicando o seu patrimônio. Mas eu quero voltar aqui e ressaltar por que isso é uma excelente oportunidade. Porque, de novo, lembra o conceito de assimetria? Você tem muito espaço para ganhar em um cenário positivo e pouco espaço para perder em um cenário negativo. Então vamos retomar a ideia dessa planilha. A gente está olhando uma planilha, né? Você está olhando junto comigo uma planilha para um investimento de um prazo de 3 anos ou 5 anos. Tá certo? Que é o que eu, Gui, considero saudável de você olhar quando você investe em um ativo IPCA mais de alto risco. Combinado? Bom, você tem que olhar pelo menos 3 anos, tá? Bom, 3 anos, a gente está verificando aqui, então, vamos fazer o desenho ali para tentar identificar a assimetria. Em 3 anos, o cenário péssimo, quanto que você teria de retorno negativo? Você nem teria retorno negativo. Seria um retorno positivo pequeno, de 6,59%. E um cenário bem positivo,
né? Vamos desconsiderar o IPCA mais 3, vamos colocar o IPCA mais 4 aqui para não ficar muito desequilibrado. E no prazo de 3 anos aqui no cenário positivo, o retorno aqui positivo seria de 187%. No cenário negativo, a gente está falando de um retorno positivo ainda assim de 6%. Isso é assimetria. Em um cenário positivo, você ganha 187. Nem está colocando o melhor cenário possível aqui. Isso em uma janela de 3 anos, tá? O cenário negativo, não é negativo, ele é muito negativo. Ele é extremo do negativo. Ele é o pior que a gente já vivenciou no Brasil nas últimas 3 décadas, desde a criação do Plano Real, cara. É péssimo demais, tá? Você teria um retorno positivo de mais 6%. Vamos agora analisar de perspectiva de 5 anos. Qual que seria esse desenho das assimetrias? Indo para IPCA mais 4, de novo. Não é nem o que a gente está colocando aqui como o cenário, né, mais positivo, que já chegou bem mais perto do que o IPCA mais 9, né? Então, o IPCA mais 3, para o Tesouro IPCA mais de longo prazo, já se aproximou muito mais no melhor cenário do Brasil do que o IPCA mais 9 no pior cenário do Brasil, beleza? Mas vamos desconsiderar isso, né? Eu vou pegar aqui o IPCA mais 4, tá? Ainda tá o IPCA mais 4, que já é um cenário excelente que eu coloquei aqui. Então, em 5 anos, com esse ativo, cenário positivo, você teria um retorno de 242%. E no cenário negativo, você não teria um retorno negativo, você teria um retorno positivo de 43%. Isso é assimetria. Você tem um cenário onde, em um momento ruim, com uma combinação ruim de fatores, indo para algo pior, de qualquer pior momento que a gente já viveu no Brasil nas últimas décadas, você ainda assim ganha dinheiro. Ou deixa de ganhar pouco dinheiro, Gui, porque eu poderia estar no CDI, ou pô, a inflação foi mais alta do que o retorno que eu obtive. Claro, né? Tem esses argumentos, né? O retorno real ele ficou negativo, ok. Mas a gente está falando aqui de ganho nominal, tá? Isso é assimetria, beleza? E aí você vai perguntar, Gui, você acha que tem mais assimetria do que o Bitcoin, do que as ações, do que os fundos imobiliários? E eu vou te responder o seguinte, não sei. E ninguém sabe a resposta dessa pergunta. Ué, como assim ninguém sabe essa pergunta? Nem um analista de ações, nem um analista de fundos imobiliários sabe se isso daqui tem uma simetria maior do que o mercado de ações no Brasil? Maior do que o mercado de fundos imobiliários no Brasil? Ninguém sabe. Por quê? Porque retorno com título público IPCA+, pré-fixado, ele é calculado, é matemática. Quando você vai para o campo das ações, das empresas e dos fundos imobiliários, é matemático também? Sim, mas tem um outro componente, os cenários. Não depende, né, o preço de uma ação não depende única e exclusivamente de qual que vai ser a taxa que o Tesouro IPCA+, vai estar negociando, ou a taxa que o pré-fixado vai estar negociando de longo prazo. Depende disso, depende de todas as linhas de receita da empresa, depende de todas as linhas de despesa, depende da linha de endividamento, depende da linha de EBITDA, depende de qual que vai ser a taxa de juros acumulado, se ela se endividou em pré-fixado, em pós-fixado e IPCA+, depende de uma série de fatores, além do apetite dos investidores por uma ação daquele setor, daquela empresa específico. Então, ninguém pode cravar que um cenário muito ruim para uma ação, para um fundo imobiliário, o preço daquela ação, ou o preço daquele fundo imobiliário, não pode ir para baixo daquilo que você colocou como um limite negativo. Aqui também não dá para a gente dizer que a taxa não vai subir para IPCA acima de IPCA mais 9. Mas qual que é o ponto aqui? Se subir acima de IPCA mais 9, eu sei exatamente o quanto que você vai perder. E se for para baixo, se for para IPCA mais 4, IPCA mais 3, eu sei exatamente o que você vai ganhar. Ah, por uma vírgula ou outra, por uma expectativa de inflação um pouquinho diferente, você errou, mas eu sei ali, ó, se a inflação for isso, vai ser esse o seu retorno positivo, se a inflação for isso, vai ser esse o seu retorno negativo, né? O que você vai deixar de ganhar, tá? Por isso que eu gosto tanto da renda fixa. Né? Você consegue trabalhar com matemática, você consegue ver efetivamente quais são os seus cenários, tá? Agora, olha só, né? A gente está IPCA mais 7,34. E se a gente tivesse hoje, agora, com uma taxa de IPCA mais 3,5, esse ativo, será que seria uma boa comprar? Vou utilizar minha planilha. Olha só. Se tivesse IPCA mais 3,5. Olha isso daqui. Em 3 anos. Ó, quantos cenários a gente colocou? 9. Dos 9 cenários, 7 você apresentaria rentabilidade negativa. 7, tá bom? Em 5 anos, dos 9 cenários, 6 apresentariam rentabilidade negativa. Nesse momento, eu ia chegar para vocês aqui no YouTube e ia falar, gente, você tem Tesouro IPCA mais 2050, a taxa tá IPCA mais 3,5, vamos vender, bicho.
Porque só em 2 cenários aqui, ó, você ganha dinheiro depois de 3 anos. Em 5 anos, só em 3 cenários você vai ganhar dinheiro. Então vamos tirar dinheiro disso aqui e ir para outro lugar. Esse é o nível de detalhe, esse é o nível que o analista faz conta. Você tem que seguir gente que faz essa conta aqui. Monta uma tabela dessa para você. Então se a pessoa chega para você e fala, não é a hora de você colocar, igual eu tô vendo vários vídeos, né? Dinheiro no IPCA mais de longo prazo, cara, ela te mostrou uma tabela dessa? Ela fez esse tipo de conta? Não fez? Então ela tá falando com base no quê? Que não é uma boa colocar dinheiro aqui. Pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você ouve aí, hein? Ah, Gui, beleza, onde eu encontro, né? Como é que eu compro esse ativo? Pô, esse ativo tá no portal do Tesouro Direto. Então o que significa que tá no portal do Tesouro Direto? Você pode investir de qualquer corretora de investimentos. Você vai na sua corretora de investimentos, pode ser XP, pode ser BTG, pode ser Rico, pode ser Ágora, pode ser Genial, pode ser Ativa, pode ser, sei lá, cara, qualquer corretora que você tem, Nubank, tem lá uma aba escrito Tesouro Direto. Você vai clicar na aba Tesouro Direto e você vai ter a opção Tesouro IPCA mais 2050, tá bom? Cuidado com uma coisa, tá? Tem corretoras que tem lá a aba Tesouro Direto e tem a aba Títulos Públicos. Qual que é a diferença? Se você vai na aba Tesouro Direto, você vai comprar diretamente do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o órgão do governo brasileiro que te dá acesso a títulos públicos. E se eu for na aba Títulos Públicos, Gui, o que acontece? Você vai estar comprando títulos públicos da sua corretora. Só que sabe o que a sua corretora faz? Ela vai te cobrar uma taxa para você comprar e vender esse ativo muito maior do que o Tesouro Direto faz, tá? Então, se for comprar esse Tesouro IPCA 2050, compre do Tesouro Direto. O seu assessor, a sua assessora, vai tentar mandar a seguinte desculpa, a seguinte migué, cara. Se o seu assessor manda essa desculpa, você fala o seguinte, cara, obrigado pelo seu trabalho, mas eu vou trocar de assessor, porque eu sei que o que você está falando é pior para mim, tá bom? Pode mandar essa, sem brincadeira. Por quê? E ele vai falar a seguinte coisa para você. Ah, mas se você comprar títulos públicos aqui, né? Esse título por aqui pela aba Títulos Públicos da corretora XYZ, você não vai pagar a taxa de custódia. A taxa de custódia, né, é 0,20% ao ano no Tesouro Direto. É verdade, só que ele vai estar te vendendo um ativo por uma taxa muito mais baixa. Por exemplo, você vai estar lá comprando o Tesouro IPCA 2050, que está pagando IPCA mais 7,34% ao ano, ele vai te vender por IPCA mais 7,30%. Ou seja, você está economizando 0,20% ao ano na taxa de custódia, só que está perdendo 0,34% ao ano de retorno em um título público. Tá certo? Então não compensa, vai pela aba Tesouro Direto. Se o seu assessor, a sua assessora mandar essa para você, troca de assessor, troca de assessora. Você pode solicitar isso. Vai para outro, cara. Não caia nessa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você mais uma vez. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Quem também quer ganhar mais dinheiro. Abraço, até a próxima.